A paz do Senhor Jesus, querida aluna, tudo bem com você? Espero que sim. Caminhando para mais uma aula de Hamartiologia, a doutrina do pecado. E hoje falaremos sobre o pecado para a morte, né? Dentro das classificações de pecado, a gente vê várias temáticas, né? Bastante temas, como o pecado de omissão, que falamos na semana passada. Falamos que todo pecado é para a morte, né? Morte espiritual, e hoje vamos aprofundar um pouco mais nessa questão do pecado para a morte. Faremos uma oração agora, e nessa oração, após a oração, daremos continuidade então aí à nossa aula. Se você puder parar um pouquinho para orar juntamente conosco, tá bom? Oremos. Senhor Deus maravilhoso Pai, Jesus querido Deus maravilhoso, eis-nos aqui na Tua presença, diante da Tua face, da Tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, para ministrarmos mais uma aula ao coração desta Tua filha. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, através das nossas vidas. Deus, nós Te glorificamos e Te exaltamos por tudo quanto o Senhor tem feito em nós. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor esteja no controle das nossas vidas. Deus, nos direcionando, nos encaminhando para o centro da Tua vontade. É o nosso pedido nesta hora, Senhor. Enquanto a Tua filha vai assistir essa aula, que o Senhor venha, meu Pai, trabalhar na mente, no coração dela, dando sabedoria e entendimento. É o nosso pedido nesta hora, nesta aula. Eu também peço ao Senhor que cure todas as enfermidades. Visita agora os enfermos, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. É o nosso pedido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, minha irmã? Então vamos dar sequência à nossa aula. Hoje utilizaremos, como sempre, né, a nossa única base e regra de fé, que é a gloriosa Palavra de Deus, a nossa Bíblia. E também vamos utilizar, ler um pouquinho aí do livro do pastor Walter Brunelli, onde ele escreveu, né, alguns livros dentro de uma coleção Teologia para Pentecostais. Então vamos utilizar também este livro. Então, iniciando, você, minha irmã, já tem aí com você o material que eu já transmiti aí para vocês no nosso grupo, e espero que você faça um bom proveito deste nosso material. Amém? Então vamos lá. Pecado para a morte. O que nós precisamos saber dentro dessa aula é que todo pecado é para a morte. Todo pecado é para a morte, mas Priscila, sim. Porque, claro, dentro das classificações de pecado, quando falamos de pecado, há uma pergunta, né? Se de fato todo pecado é para a morte, sim ou não, por quê, né? Faz-se muitas perguntas, mas o que nós precisamos entender é que todo o pecado é para a morte, tá? Quando a gente abre a nossa Bíblia, na primeira epístola, né, de João, né, que é carta, no capítulo de número 5 e o versículo 17, olha o que diz a palavra de Deus. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Mas o que nós precisamos entender que há uma singularidade quando João fala sobre que toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então tem pecado que é para a morte. Mas que morte é essa? Né? Vamos entender um pouquinho melhor concernente a esta aula hoje, o que isso significa, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou ler uma parte do livro do pastor Walter Brunelli, aqui na página 61, ele inicia dizendo assim: todo pecado é para a morte, tanto morte física, coletiva, quanto morte espiritual. É uma lei sob a qual estão submetidos todos os seres humanos. Não há pecado, ele vai dizer assim, ó, não há pecado que não seja para a morte. Aí, ele vai continuar e dizer assim, por que então a Bíblia diz que há pecado que não é para a morte, que é o que nós acabamos de ler aqui na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 17, que está dizendo que toda iniquidade é pecado, vírgula, né? E há pecado que não é para a morte. Então a gente tem que entender isso, compreender essa questão, né? Então vamos lá. Por que
se todo pecado é para a morte, por que a Bíblia diz que há pecado que não é para a morte? Aí vem a resposta. Porque visa a distinguir o pecado que não é para a morte física daquele que é para a morte física. Pois o salário do pecado já foi fixado e é a morte. E a Bíblia fala. Então, assim, quando a Bíblia diz que há pecado que não é para a morte, é porque visa distinguir o pecado que não é para a morte física daquele que é para a morte física. Então a gente precisa entender essa questão. E eis aqui a resposta. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado já foi fixado. E qual é? Está lá em Romanos, no capítulo 6 e no versículo 23. Vamos ler? Romanos, capítulo 6 e 23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário é esse, é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, as irmãs entenderam que quando a Bíblia fala que nem todo pecado é para a morte, conforme nós vemos em João, na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 17, é porque, nesse caso, a palavra de Deus, a Bíblia, visa distinguir o pecado que não é para a morte física daquele pecado que é para a morte física. Tudo bem? Mas o que nós sabemos é que o salário do pecado é a morte, conforme nós lemos aqui, Romanos, capítulo 6, versículo 23, tá? Agora, pode ser que em algum momento alguém queira ou alguém vá questionar, né, essa questão ou contestar dizendo que Jesus já pagou o preço dos nossos pecados. De fato, na questão da salvação, estamos todos resolvidos, até mesmo quem peca para a morte. Caso, entretanto, contudo, se ele ou ela vier se arrepender, conforme diz a palavra de Deus aqui em 1 Coríntios, olha lá, que não é brincadeira não é achar que, eu creio em Jesus, calma, é claro, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, mas crer em Jesus, ser realmente de fato um crente de Jesus, é viver uma vida como Jesus quer que vivamos. Porque tem gente que diz, eu creio em Jesus, mas vive uma vida de pecado deliberadamente. Aí é complicado. Agora vamos ver o que diz a palavra de Deus aqui, em 1 Coríntios 5 e 5. Olha o que diz. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então aqui, Walter Brunelli dá esse exemplo, ele diz isso, né? De fato, estamos todos resolvidos, né, na questão salvação, até mesmo para quem pega para a morte, caso se arrependa. Ou seja, tem que ter arrependimento, né? Pois bem, porém não há o que fazer para mudar a situação relativamente a quem estiver sobre essa sentença, que é a sentença de morte. Não há quem possa escapar. A morte, neste caso, é fatal. Tá? Bom, aí ele entra falando da questão da disciplina, que a disciplina de Deus está acima de qualquer dispensação bíblica. Deus é soberano e ele reserva para si mesmo o direito de agir no tempo e no espaço como ele quiser, sem ter que dar satisfação dos seus atos, né? Como diz a Bíblia lá em Hebreus capítulo 10, versículo 31, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, né? Bom, a Igreja de Cristo precisa estar mais atenta ao conselho de Deus, o qual nunca deixou de atuar. Olha lá, sabemos que a humanidade toda está sentenciada à morte física, nós sabemos disso. Se tem uma coisa que nós temos certeza, é a questão da morte física, né? Com exceção dos que estiverem vivos no dia do arrebatamento, que é o que diz a palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses, né? Alguns não vão experimentar a morte. Mas vamos lá.
a Bíblia diz, né, que exceto esses que estiverem vivos no arrebatamento, nós sabemos que todos morrerão. Bom, entretanto, há uma forte distinção bíblica para o que se estende como pecado para a morte. Então, vamos lá. Há dois sentidos bíblicos para o pecado para a morte, que é o espiritual, e a Bíblia fala sobre isso, e o físico. A Bíblia também fala sobre isso. Bom, por mais que estudiosos se esforcem para limitar esta sentença apenas à morte espiritual, né? Apenas a morte espiritual, no caso, há textos e situações nas Escrituras que nos mostram claramente a morte física, como, por exemplo, uma forma de punição para alguns pecados específicos. Por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana divide a noção de pecado em duas categorias. Como assim? A Igreja Católica Apostólica Romana. Primeiro, pecado venial. E segundo, pecado para a morte. Venial é o pecado que pode ser perdoado, né? Mortal é o pecado que não tem perdão. Essa confusão, de certa forma, entrou para a teologia evangélica. O pecado sem perdão é da blasfêmia contra o Espírito Santo, quando João diz que há pecado que não é para a morte, ele está se referindo à morte física, tá? Se estivesse dizendo que não é para a morte, se estivesse dizendo que nem todo pecado é para a morte espiritual, estaria entrando em contradição com todo o escopo da teologia sobre o pecado, a começar por Adão. Então, só para a gente entender, quem fez essa, digamos assim, confusão concernente para dividir o que é pecado para a morte, em se tratando de dois tipos de pecado, para a morte em se tratando que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, no caso foi a Igreja Católica Romana, que trata esse pecado, no caso, o pecado como duas vertentes. A primeira, então, que nós vimos que é o pecado venial, e o segundo, o pecado para a morte. Venial seria o pecado que pode ser perdoado, né? E mortal, o pecado que não tem perdão. E aí, essa ramificação, essa forma de entender isso entrou para as igrejas evangélicas. Então, muitos acham e batem na tecla, entendem que o pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que Walter Brunelli vem nos esclarecendo aqui, à luz da palavra de Deus e teologicamente, dentro daquilo que nós entendemos e acreditamos, é que, na verdade, quando João fala aqui, em primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 17, que toda iniquidade é pecado, mas nem todo pecado é para a morte, ele está distinguindo, então, o pecado, o que é mortal no sentido espiritual, distinguir o espiritual, a morte espiritual da morte física. Então, é exatamente isso que João está dizendo, tá? Aí, Walter Brunelli, ele vai falando algumas coisas, né? Que todo pecado é para a morte espiritual. Mas vamos lá. Desse material que eu coloquei para vocês, a gente precisa caminhar. Eu estou aqui no slide de número 2 agora. E quando a gente estuda acerca dessa primeira carta aqui que nós lemos de João, né? De 1 João, e João escreveu essa carta com o objetivo de confirmar aos crentes na fé diante de uma falsa doutrina que hoje nós conhecemos como docetismo ou gnósticos. Então João, ele escreve essa carta, essa primeira epístola, para combater o docetismo e o gnosticismo, né? Pois eles diziam que Jesus não veio em carne, né? E traziam ali, né, o docetismo, os gnósticos trazem, na verdade, até hoje,
a dicotomia baseada em Platão, sendo a matéria inferior. E nesta carta aparece 3 teses, que é a doutrinária, a social e a moral. Doutrinário: quem negar que Jesus vem em carne não é de Deus, é anticristo. E social: quem disse que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso, né? E moral: quem disser que ama a Deus e vive na prática do pecado, este não ama a Deus. Então, nesta carta, pecar para a morte, no caso, seria abandonar a fé em Cristo, né? Este é o pecado para a morte, algo similar à blasfêmia contra o Espírito Santo, certo? Então, neste ponto que eu trouxe para você, eu estou trazendo dois pensamentos hoje para vocês, né? O que está aqui na carta de 1 João, no capítulo 5, né? E também a ideia aqui do pastor Walter Brunelli, baseado também dentro da palavra. Mas avançando aqui, o que nós sabemos, irmãos, que precisa ficar dentro da nossa consciência e do nosso entendimento é que todo pecado é para a morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, tá? Então, Walter Brunelli vai trazer uma ideia de que aqui João está distinguindo o que é a morte física da morte espiritual, tá? Mas também abrange aí o que veio das ramificações lá da Igreja Católica Apostólica Romana e que nós também acabamos crendo assim, né? Que esse pecado para a morte seria então ali a blasfêmia contra o Espírito Santo ou então a apostasia, tá? Mas o que precisa ficar claro na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento, é que todo pecado gera a morte. E não só a morte espiritual, mas existem pecados que gera sim a morte física, tá? Não só a espiritual, mas também a morte física. Bom, o que nós precisamos saber é que todo pecado é para a morte espiritual, tá? Qual é o pecado que dá sustentabilidade para o cristão? Qual é o pecado que você vai falar, poxa, o pecado foi bom? Não. Então, todo pecado leva à morte. Todo pecado, ou afastamento, que é a pior coisa, afastamento de Deus, né? Que isso é claro, pois a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 59, versículo 2, que o que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados, as nossas iniquidades, tá certo? Mas vamos lá, só que a gente sabe que nem todo pecado vai gerar a morte física, mas existem sim alguns pecados que podem gerar a morte física. Mas o que nós precisamos entender nessa aula é que todo pecado gera a morte espiritual, tá? Precisa ficar muito claro para nós aqui nessa aula hoje. Então vamos lá. O pecado, ele submeteu a toda a raça humana a uma condição de quê, irmã Priscila? De morte espiritual. Quando a gente abre a nossa Bíblia, em Romanos, olha lá, Romanos no capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 6, versículo 23. Já li, mas vou ler de novo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que significa essa morte, irmã Priscila? Embora o indivíduo esteja fisicamente vivo, aos olhos de Deus, ele está morto. Ele está morto. Deus vê o pecado como morte. Sim, vê Efésios, capítulo de número 2. Olha lá, Efésios, capítulo 2. Olha lá, Efésios, capítulo 2. E o versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus, Efésios 2 e 1. Depois, não, estou lendo errado, mas perdão. Efésios capítulo 2, versículo 1. E nos vivificou, vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Tá certo? Esta morte é um prenúncio de morte eterna. Tá? Esta morte é um prenúncio de morte eterna. Avançando, irmãs, slide de número 4 para as irmãs que estão acompanhando aí nos seus computadores
ou imprimir o material, slide de número 4. Há pecado que resulta em morte física? Sim, conforme eu disse para vocês aqui, né? Há pecado que resulta em morte física. Vejamos. A Bíblia diz, né? Acabamos de ler, que o salário do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte. A morte como salário, né, do pecado. Lá em Romanos 6 e 23 nós acabamos de ler. Bom, o pecado no contexto deste versículo, ele é representado pela figura de um cruel feitor de escravos que dá a morte como pagamento, né? O salário requerido pelo pecado é merecidamente a morte. Então, o salário requerido pelo pecado merecidamente é o quê? A vida? Não, a morte, né? Como pagamento, a morte não aniquila o pecador. A verdade que a Bíblia nos comunica é que a morte não é a simples cessação da existência física. Então, a morte não é simples assim. Não é a simples cessação, não é sensação, é cessação, tá? A palavra cessar, acabar. Então, a morte, ela não é simples cessação da existência física, mas é uma consequência dolorosa pela prática do pecado e seu pagamento, a sua justa retribuição, tá? Então, olha o que a morte representa aliada ali ao pecado, como o pagamento pela prática do pecado. Então vamos lá. Quando morre, o pecador está ceifando na forma de corrupção aquilo que plantou na forma de pecado. Eu vou repetir. Quando o pecador morre, né, ele está ceifando em forma de corrupção, né, aquilo que ele plantou na forma de pecado. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Quando a gente abre a nossa Bíblia, irmãs, em Gálatas, no capítulo 6, e no versículo de número 7 e 8, olha o que diz a palavra de Deus. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Portanto, a morte física é só o primeiro efeito externo e visível da ação do pecado, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 17, conforme 1 Coríntios capítulo 15. Capítulo 15 de 1 Coríntios, né? Capítulo 15 e o versículo de número 21. Olha lá. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então, essas referências que eu estou dando é para dizer, para a gente ver na Bíblia que a morte ela veio semeada aí por um homem, tá? Mas vamos lá. A morte, ela é sinal e fruto do pecado. O homem vive inevitavelmente dentro da esfera da morte e não pode fugir da condenação. Somente quem tem a Cristo e o aceitou está fora dessa esfera. Só em Cristo o homem consegue salvar-se do poder da morte eterna, porque há uma diferença entre a morte física e a morte eterna. E Tiago, o apóstolo Tiago, nos mostra uma relação entre pecado e a morte, quando ele diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e versículo 15, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido,
dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte, tá certo? O pecado sendo consumado gera a morte. O pecado, portanto, frutifica e gera a morte. Vamos lá, avançando. Slide de número 5. Deus conhece o nosso potencial. Toda tentação, ela serve para nos provar, e nenhuma tentação é injusta. Deus não permite que sejamos tentados além do que nós possamos suportar. Irmã Priscila? Tá na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 10. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, e versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Para que possais suportar, né? Mas nós vemos também que Deus, né, a ninguém tenta. Não é Deus que nos tenta, né? Deus a ninguém tenta. Lá em Tiago, olha o que diz lá a palavra de Deus em Tiago. Vamos abrir a Bíblia, a nossa Bíblia. É muito bom, irmão, que você esteja acompanhando na sua Bíblia, anotando, marcando. Tiago, capítulo 1 e versículo 13, diz assim a palavra de Deus: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então Deus não tenta ninguém. Hebreus capítulo 12, versículo do 5 ao 7. Hebreus 12, versículo 5 ao 7. Olha o que diz a palavra de Deus. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há quem o pai não corrija, né? Não corrige. Então, assim, dentro desta aula falando sobre o pecado, há algo também que nós vamos observar muito claramente, que a disciplina, quando a gente fala de pecado, a gente também observa que a tratativa do pecado é acompanhada também pela disciplina, o que é extremamente importante. É o que nós acabamos de ler aqui em Hebreus capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 7, quando a gente entende que toda a culpa do pecado é de inteira responsabilidade de quem o pratica, não é? Porque é fácil pecar e colocar na conta de alguém, colocar na conta de Deus, mas Deus não tenta ninguém. Nós acabamos de ler aqui Tiago, capítulo 1, versículo 13. Então, Deus está sempre nos conduzindo, como filho, pelo caminho da correção, conforme nós lemos agora, Hebreus, capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 7. A correção faz parte dessa tratativa de Deus para com as nossas vidas, tá certo? Mas vamos lá. Existem 4 razões bíblica para a morte, tá? Primeiro, a razão necrológica. A palavra necros, no grego, quer dizer morto, tá? Morto. Refere-se àquilo que não tem vida, seja um cadáver ou uma matéria inanimada. Essa palavra tem a sua raiz nec, o sentido de calamidade ou infortúnio, e passou a fazer parte do vocabulário médico para indicar o estado de morte de uma pessoa, ou então para significar o processo de morte de alguma parte do corpo devido a alguma doença, tá? Do ponto de vista da Bíblia, necrológico indica a parte física do homem, seu corpo, que é a soma, né? Quando a gente fala do corpo, a gente fala da soma. Bom, a carta aos Hebreus fala da separação que a morte faz entre o corpo e a parte espiritual, né? Ou seja, a soma, né? E o psique, a alma, né? Do homem. Quando diz, Hebreus 9, 27, e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Este texto indica que há algo que sobrevive no homem após a morte. Nós aprendemos isso, irmãs, lá na aula da matéria passada, que foi
antropologia bíblica, onde nós vimos a parte da tricotomia. Somos feitos de corpo, alma e espírito, certo? Então vamos lá. Ou seja, após a necrose do homem, ou seja, a morte do homem, do ser humano, há essa separação, conforme a Bíblia diz, da parte imaterial e da parte material, da soma do psique, tá certo? Então vamos lá, da soma e da alma do ser humano. Agora, a segunda razão bíblica para a morte. A gente viu necrose, né? A gente viu primeiro a parte necrológica. A segunda parte, segunda razão, é a antropológica. Essa palavra antropológica, como as irmãs viram já na matéria anterior, vem de antropos, que no grego quer dizer homem, para fazer diferença com os animais irracionais. E o homem, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, e capítulo 2, versículo 7. E o homem criado por Deus com a capacidade de pensar, sentir e realizar. Na antropologia bíblica, o corpo humano ele é visto como a dádiva de Deus ao homem, e por isso o corpo tem sua própria dignidade. Do ponto de vista bíblico, é dignificado pela razão de ser como instrumento de serviço e glorificação do Criador. Por isso é o templo do Espírito Santo de Deus, conforme 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, e 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Portanto, a razão antropológica, nesse sentido, que é o sentido bíblico, refere-se ao que o homem é ou que pensa acerca da morte, como ele a enfrenta e o que sobrevive depois da morte. Então a gente viu agora a segunda razão bíblica para a morte. Então a primeira razão bíblica para a morte, a gente já viu aqui, que é a razão necrológica. A segunda, a razão antropológica. A terceira, a razão pneumatológica. Essa é a parte espiritual do homem. A palavra pneuma refere-se ao espírito. Em primeiro lugar, valorizamos o corpo físico, né? E a sua dignidade na existência humana. Em segundo, tratamos do homem como um ser racional. E em terceiro lugar, preocupamos-nos em revelar o milagre da transformação do corpo físico do crente em um corpo espiritual. Nossos corpos materiais e mortais serão ressuscitados em soma pneumático, isto é, no corpo espiritual, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. A nossa esperança é que Cristo ressuscitou, ele é a primícia dentre os mortos. Ele ressuscitou, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ressuscitou primeiro e definitivamente, e assim, ele é o primogênito dentre os mortos, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 18, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E ele, como o primogênito dentre os mortos, ganhou a vitória final sobre a morte, o túmulo e o diabo. Então a vitória é de Cristo e a vitória também será daquele que estiver em Cristo, conforme Atos capítulo 2 e versículo de número 24. Então essa é a terceira razão bíblica para a morte, pneumatológica, né? A primeira razão, nós vimos aqui, uma razão necrológica. A segunda razão, uma razão antropológica. A terceira razão, a razão pneumatológica. E a quarta, e não menos importante, né? Claro que não, é a razão escatológica. Veja, nós estamos vendo aqui as 4 razões bíblicas quando se fala da morte. E dentro da razão, da quarta razão, que é escatológica, nesse ponto reside a preocupação com a esperança. Pois qual é a esperança cristã? Né? É a ressurreição, né, dos nossos corpos na vinda do Senhor. A transformação dos membros, se estivermos vivos, no arrebatamento da
da igreja. Então, é a ressurreição do nosso corpo na vinda do Senhor e a transformação dos mesmos, perdão, eu falei dos membros, né? É dos mesmos. Se estivermos vivos no arrebatamento da igreja, conforme 1 Coríntios. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 54. Olha o que diz a palavra de Deus. 15:54 de 1 Coríntios. Olha o que diz. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Olha que maravilha, irmãs. Estão avançando aqui, tá? Bom, aí diante de todas essas questões, falando-se do pecado para a morte, na aula de hoje, nós vemos aí que existem, irmãs, falsas doutrinas. Para tudo quanto for assunto aí concernente à palavra de Deus, vai ter algum herege querendo trazer aí falsos conceitos, falsas doutrinas. Mas vamos lá, irmãs. Olha o que diz a palavra de Deus. A gente sabe que a gente precisa tomar muito cuidado. E a Bíblia nos mostra um grupo de homens, né, estudiosos que são conhecidos como bereanos. Nós precisamos ser como os bereanos e examinar as escrituras. As falsas doutrinas, elas rejeitam o ensino real da Bíblia sobre a morte eterna para os ímpios. Bom, por exemplo, a teoria universalista, por exemplo, ensina que Deus é bom demais para excluir alguém. Jesus morreu por todos, por isso todos serão salvos. Bom, existem também a teoria restauracionista, que ensina que Deus, ao final de todas as coisas, restaurará todas as coisas e todos, enfim, todos serão salvos. Existe também a teoria do purgatório, né? Que ensina que quando uma pessoa morre neste mundo, tem a oportunidade de recuperação num período probatório. Neste período, que é o período de probatório, do purgatório, né? A culpa dos pecados cometidos poderá ser aliviada enquanto aquele pecador paga por seus pecados, tendo ainda a ajuda das orações pelos mortos, da parte dos amigos e parentes, né? Outra teoria é a da aniquilação. Seus adeptos, né, que acreditam nessa teoria da aniquilação, acreditam e tomam por base, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, destacam a expressão eterna perdição e a traduzem por eterna extinção. A palavra extinguir, no lugar de aniquilar, dá uma ideia que contraria a doutrina do castigo eterno, como ensinada na Bíblia. De fato, o sentido real da expressão é de banimento da presença de Deus e não da extinção, como a folha de papel se extingue no fogo. Então, essa teoria da aniquilação, eles defendem, eles usam esse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, para dizer que não, o pecador, quem for condenado, não vai ficar no sofrimento eterno, vai ser aniquilado, como se coloca, por exemplo, uma folha no fogo e esse fogo consome esse papel e acabou, entendeu? Mas a gente sabe, à luz da Bíblia, que não é isso. Se tem alguém que falou muito sobre o inferno, foi o próprio Jesus. Então, quem somos nós para queremos inventar outras coisas e criarmos outras ideias? Mas existe aí essas falsas doutrinas que nós devemos tomar muito cuidado. Bom, e aí, quando a gente abre a Bíblia lá em Corinto, a gente vai ver que ali, falando dessa questão de pecado, falando da questão da disciplina, que como a disciplina de Deus nos corrige para nos colocar de novo no centro da vontade dele, né? Porque pecado sempre foi pecado e todo pecado é para a morte. A gente precisa entender e compreender isso, que não existe pecado que leva à vida, gente. Todo pecado é para a morte, tá? E o que nós temos que entender é que há essa distinção entre o pecado que leva à morte espiritual, que é todos, né? E existem pecados que, além da morte espiritual, leva
a morte física. Mas vamos lá. Aí, quando a gente olha na igreja de Corinto, a gente vê as punições em Corinto. O apóstolo Paulo, ele exigiu, falando agora de disciplina, exigiu deles, né, da igreja de Corinto, né, um exame de consciência antes de participarem da ceia do Senhor. Por quê? Porque um juízo divino já estava ocorrendo naquela igreja. Tá? Quando Paulo diz, e esse é um texto que a gente lê em todas as nossas ceias, né? Quando nós vamos participar da ceia do Senhor na nossa igreja com os nossos irmãos, está lá em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30, quando a gente vê que há um juízo acontecendo na igreja de Corinto, né? Quando ele diz assim: por causa disso há entre vós muito fracos e doentes e muitos que dormem. O verbo dormir aqui dentro dessa carta trata de morte. Quando ele diz, e muitos que dormem. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Esse muitos que dormem aqui, esse verbo aqui, o verbo dormir, trata de morte. E não há por que pensar que se trate de morte espiritual, né? Pois o contexto fala de fraqueza, de doença. Portanto, subentende-se aqui nesse contexto de 1 Coríntios capítulo 11, tratar-se exatamente de morte física. Bom, em casos como este, o apóstolo João pede aos crentes que não orem, porque não haverá resultado. Conforme 1 João capítulo 5, versículo 16. A doença aplicada como disciplina divina levará a pessoa à morte sem que haja cura. E neste caso, também há de se supor que a igreja primitiva estava bastante amadurecida na fé para discernir entre um pecado para a morte física e um pecado comum, tá? Entre um pecado para a morte física e um pecado comum. Então, é isso que nós precisamos entender nessa aula de hoje, que todo pecado leva à morte, mas há uma distinção na questão do pecado, sabemos que todo pecado leva à morte, mas existe o pecado que leva à morte física. E neste caso aqui, da igreja de Corinto, por exemplo, quando Paulo diz que há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem, este dormir aqui, esse verbo, é aplicado sim para a morte física. Então, é interessante, porque aqui, a morte aqui estava sendo aplicada como uma disciplina divina para pessoas que estavam em pecado e que o Senhor permitia a doença e que viesse até levar à morte. E isso sendo tratado como disciplina. Então, é só para a gente entender melhor essa questão do que é este pecado para a morte, tá? Mas vamos lá. Claro, faço uma ressalva aqui, tá? Muito importante. Nós não podemos, irmãs, atribuir todas as doenças seguidas de morte em nosso meio, por exemplo, no meio da igreja, a um caráter punitivo de Deus. Então, por exemplo, eu não posso, por conta do que eu estou ouvindo aqui nesta aula, que está muito claro para nós, a partir de hoje dizer, quando a gente vê um irmãozinho doente, esse irmão está doente porque Deus está punindo ele. Não, gente, nós não podemos e não temos essa autoridade, porque nem todas as doenças seguidas de morte em nosso meio é um caráter punitivo de Deus. Ressalvo, tem casos e casos. Porém, nós devemos saber que, sem dúvida, há muitas ocorrências que se tratam indubitavelmente de punição divina. De punição divina. Vamos ver aqui em Hebreus, capítulo 10. Acho que a gente até leu, mas vamos ler de novo. Do 29, não lemos não. Do 29 ao 31, que diz assim a palavra de Deus. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, tá? Só para a gente entender. Então, ficou claro para vocês, irmãs, que todo pecado gera a morte? E o texto como base é para a gente entender
que existem pecado. Todo pecado é iniquidade. Tem pecado que leva à morte, como diz lá, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 17. Ele quer dizer que todo pecado gera morte, mas existem pecados que levará à morte física. E aí a gente tem como base a igreja aqui de Corinto, está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, conforme nós lemos, tá? Mas vamos lá, avançando, minhas irmãs. Olha lá. Vamos, na verdade, finalizar, tá? Por quê? Porque a aula que vem nós vamos falar sobre a imputação do pecado. Então, a próxima aula terá a temática da imputação do pecado. E este, sem dúvida, é o ponto mais difícil na teologia dentro da hamartiologia. E aí a gente vai falar e trazer algumas coisas, como, por exemplo, dentro desse tema imputação, sobre a ideia pelagianismo, semi-pelagiana, teoria federalista e realismo, tá? Mas vamos aqui, isso será na próxima aula, tá? Vamos deixar então com gostinho de quero mais. Vamos falar sobre a imputação do pecado, tá? Então finalizamos a nossa aula. Espero que as irmãs tenham compreendido o que é pecado para a morte. Sim, todo pecado leva à morte, mas há uma distinção entre o pecado espiritual, né? Claro, a gente sabe que todo pecado leva à morte, porque tá na Bíblia. E existem pecados que levam, sim, à morte física. E eu trouxe essa ideia, né? E nós, pentecostais, nós temos essa mesma ideia, muitas das vezes, de falar que o pecado que leva à morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas nós vimos aqui à luz da Bíblia que todo pecado leva à morte. Quando João fala sobre isso, que todo pecado é iniquidade, mas há pecado que leva à morte, é uma distinção entre a morte espiritual e a morte física. Espero que as irmãs tenham compreendido e que Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos orar para finalizar a nossa aula e espero vocês na próxima aula com o tema sobre a doutrina da imputação. Oremos. Senhor, obrigada por esta aula, que o Senhor continue nos abençoando, nos dando graça diante e perante a tua presença. É o nosso pedido, Senhor, nesta noite. Eu peço ao Senhor que fique com as tuas filhas, dando graça, força, sabedoria, que elas venham persistir e caminhar com o Senhor. É o nosso pedido, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Tenham todas aí uma excelente semana para a glória de Deus. E não se esqueçam, irmãs, de clicarem lá na enquete e responder a chamada, o que é de extrema importância. Deus abençoe, irmãs.